A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos da Academia Kids. Eu sou o pastor Jean Porto Santos e nós estamos agora com o curso O Discipulado Infantil, o Encontro das Cores na Prática, onde nós estaremos dando ideias para cada cor, para cada encontro, para que você possa discipular os seus alunos e eles então, conhecerem um pouco mais sobre a fé cristã. E ali está, o discipulado infantil, o encontro das cores, ideias para cada encontro. Espero que você goste. Discipular as crianças dessa geração é uma nobre missão, pois oportuniza conhecimento, salvação, crescimento espiritual, permitindo que cada criança chegue ao conhecimento da verdade e frutifique para o reino de Deus. Vocês sabem, que estão acompanhando, e eu acredito que todos vocês fizeram o primeiro curso sobre o discipulado infantil, o encontro das cores, e nós então desenvolvemos essa metodologia usando cores, símbolos e palavras para ensinar verdades eternas. E agora, então, nós vamos para a primeira etapa. É importante esclarecer que cada cor é uma etapa. Então, nós vamos da etapa número 1 até a etapa número 7. Nesse momento, nós vamos estar, então, falando da etapa número 1, onde a cor que nós escolhemos para esta etapa é a cor azul. E o símbolo desta etapa é um globo aqui, que demonstra algo muito especial. E a palavra-chave, porque cada etapa tem uma palavra-chave, e a palavra-chave desta etapa, nós aqui vamos revelar, é criação, é a palavra-chave dessa etapa. Lembre que em todos os encontros da etapa, você vai falar a palavra-chave, mostrar o símbolo e falar a verdade, para guardar no coração. Que nesta etapa, a verdade para guardar no coração é: nós somos criação perfeita de Deus. Então vamos lá para o primeiro encontro da etapa azul. Lembre-se que em todos os 4 encontros, você vai explicar, dizer qual é a palavra-chave, mostrar o símbolo e também falar sobre a verdade para guardar no coração. Por isso, nós fizemos uma metodologia. Eu peguei uns pratos descartáveis de papel e aqui, então, pintei de azul, porque esta é a etapa da cor azul, certo? Então, aqui está o número 1 da etapa. Eu revelo aqui qual é a palavra-chave dessa etapa, é criação. E aqui nós temos o símbolo da etapa, o versículo para memorizar desta etapa, que está em Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, e a verdade para guardar no coração. Então, em todos os 4 encontros, você pode fazer esta atividade para fixar na memória dos seus discípulos qual é a palavra-chave da etapa número 1, qual é a verdade para guardar no coração, qual é o versículo especial de memorização e qual é o símbolo desta etapa, que é o globo, ok? Vamos lá. Qual é o tema do primeiro encontro da etapa azul? O primeiro tema é: quem é Deus? E nós vamos estar ensinando para as crianças sobre a doutrina de Deus. Quem é Deus? E aqui, nós vamos estar lendo o texto bíblico em Êxodo, capítulo 14. Nós não vamos fazer a leitura do texto para aproveitar o tempo, mas fala de quê? Fala da abertura do Mar Vermelho. Nesse encontro, quem é Deus? Nós temos alguns objetivos a serem alcançados que nós vamos estar falando para vocês. A sugestão da história bíblica, então, é o dia em que o mar se abriu. Vou dar agora uma ideia de como você pode contar a história bíblica para as crianças nesse primeiro encontro. O tema da história é o dia que o mar se abriu. Então, olha o que nós fizemos aqui. Muito simples, papel, celofane. Aqui é um pedaço de papelão, ok? Você vai estar trabalhando com as crianças dessa maneira. Os personagens bíblicos eu fiz de rolinho de papel higiênico. São os personagens bíblicos que você vai estar usando
nesta história. Vamos lá. Deixa eu pegar alguns, certo? Daí você vai dizer, contar a história e dizer então que o mar, né, se abriu. Você vai trabalhar dessa maneira, e o mar se abriu. E Moisés e o povo de Israel passaram, né, ali pelo Mar Vermelho. E você vai contar toda a história, ok? Eu não vou focar na contação de história. Eu só estou trazendo ideias de como você pode contar a história bíblica, né, nesse encontro que tem como tema quem é Deus. E a história bíblica que nós vamos contar para explicar esse princípio de quem é Deus é a abertura do Mar Vermelho, ok? Essa é uma ideia bem interessante que você pode estar fazendo. Existe o versículo bíblico de memorização que é: eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que se encontra em Isaías 46 e versículo 9. Todo o encontro das cores, nós trabalhamos muito a memorização de versículos. Então você vai trazer o versículo, né, numa folha. Olha a ideia que eu trago, tão simples, né? Eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. E Isaías 46 e versículo 9, né? E eu coloquei aqui um círculo, né, amarelo. Por quê? Porque Deus é como se fosse um círculo, né? Um círculo não tem começo e nem fim. E assim é Deus. Ele é o alfa e o ômega, né? E aqui o amarelo significa a perfeição de Deus. Então você vai estar trabalhando o versículo bíblico de memorização desta maneira, ok? É uma ideia que eu trago para vocês. Agora, como é que você pode introduzir, né, esta aula, ou como você vai explicar esse princípio? Para isso, existem os objetivos que devem ser alcançados nesse encontro. Quais são os objetivos? No final desse encontro, os discípulos devem compreender quem é Deus e saber que Ele sempre existiu. Conhecer os seus atributos morais, né, que são atributos comunicáveis, naturais, e os atributos incomunicáveis, especificamente a onisciência, onipresença e onipotência. Então, A paz do Senhor, queridos! Interrompendo rapidinho essa aula que você está assistindo agora. Essa aula que nós estamos disponibilizando para você, ela é gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Porém, você tem acesso a ela e muitas outras aulas, conteúdos inéditos dentro da nossa plataforma lá da Academia Kids. Contamos hoje com mais de 40 cursos disponíveis para te ajudar aí com seus filhos, com as crianças do Ministério Infantil aí da sua igreja. Então, leia o QR Code que está aqui na tela em algum lugar e clique no link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você concluir e garantir a sua vaga e já entrar hoje mesmo aqui para a família da Academia Kids. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula. Aqui você vai, né, trabalhar mais os atributos incomunicáveis de Deus, que são aqueles atributos que Deus não divide com o homem. Deus tem todo o poder, está em todo lugar e sabe todas as coisas. De que maneira você pode introduzir esse, né, assunto depois da contação da história? Você pode perguntar para as crianças: para você, quem é Deus? Né? Você pode fazer essa pergunta e deixar eles responderem, né, levar a essa discussão. E é muito interessante fazer isso. Para, né, trazer uma ideia de dinâmica, você pode trabalhar com os discípulos menores, né, fazendo com que eles confeccionem um leque. Isso mesmo, vão confeccionar um leque e escrever a palavra Deus. O que tem a ver o leque com Deus? Você vai, então, depois, né, de eles confeccionar o leque, você vai pedir para eles se abanarem com o leque. E você vai dizer: o que vocês estão sentindo? E eles, né, com certeza vão responder: o vento. E daí você faz a pergunta: você vê o vento? E as crianças vão dizer: não, nós não vemos o vento. E daí você então explica que Deus é como o vento. Nós sentimos o vento, mas não vemos o vento. E Deus, nós podemos sentir Deus e não vemos Deus. Como explicar a existência de Deus? Né, sem ver. E assim é como o vento. Nós não vemos Deus, mas sentimos Deus. Uma outra maneira de trabalhar esse princípio dos atributos de Deus é uma dinâmica chamada os 3 Os. Né? Os 3 Os. Como é que vai fazer? Como é que você vai fazer?
você vai dividir a sua classe em 3 grupos. Nesta dinâmica, os seus discípulos já têm que saber ler, né, dominar a leitura, mas você vai dividir em 3 grupos e vai ter 3 envelopes. Ó, envelope número 1, envelope número 2 e envelope número 3. E vai fazer um sorteio. Então, a equipe que pegar um número 1, vai ter uma equipe que vai pegar um número 2 e vai ter uma equipe que vai pegar um número 3. Esta equipe vai abrir o envelope. Digamos que vai abrir o envelope número 1. O que está escrito no envelope número 1? Está escrito um atributo de Deus, a onipotência. E aí tem os desafios. Olha que legal os desafios, né? Eu trouxe aqui. Esses desafios serão dados para os seus discípulos. Por exemplo, procure na Bíblia Isaías 40 e versículo 28. Escreva esse versículo em uma folha. Defina com suas palavras o que significa esse atributo. Faça 3 frases sobre esse atributo de Deus. Olha que legal. Se os seus discípulos quem pegou o número 2, vai revelar então qual é o atributo do número 2. O atributo do número 2 é onisciência. Olha os desafios, né, procure na Bíblia Salmos 147, versículo 4, e escrevam esse versículo em uma folha e façam um desenho. Explique com suas palavras o que significa o atributo onisciência. E a última equipe, que vai pegar, né, o envelope número 3, qual é o atributo de Deus que está revelado no envelope número 3? Onipresença, né? Então, olha que interessante. Procure na Bíblia Salmo 139, escreva esse versículo em uma folha e façam uma poesia explicando esse atributo de Deus. E escreva 5 lugares que Deus está. Então, é uma ideia da dinâmica, os 3 Os. E, com certeza, né, os seus discípulos vão amar. Uma outra maneira, né, de explicar os atributos de Deus, você pode levar uma gravura, certo, escrita Deus, e fazer, né, aqui, né, um sanfonado, né, que diz assim, ó, colando uma folha na outra, ó, um atributo onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está em todo lugar, onipotência, tem todo o poder, né? Então, você vai estar trabalhando esses 3 atributos incomunicáveis de Deus. Deus sabe todas as coisas, está em todos os lugares e pode todas as coisas. É muito importante levar a criança a entender, né, os atributos incomunicáveis de Deus. Você pode também trabalhar, né, o atributo onipotência, que ele pode todas as coisas. Perguntar para as crianças, para você, o que é impossível? E dar um papel para cada um deles, para eles escreverem aquilo que é impossível para eles. E eles então, né, aqui está, você pode, ó, né, colocar aqui os pedidos de oração, né, e aqui está, para você o que é impossível. Coloca aqui, e na verdade depois você pede para a criança tirar um outro bilhetinho, por isso que esse envelope, ele é duplo, né? De um lado, eles vão colocar os pedidos de oração, e do outro lado, né, vai estar aqui onde a criança vai pegar, e a criança vai ler, porque para Deus nada é impossível. Você vai estar trabalhando o atributo, né, onipotência com as crianças. E daí você vai trabalhar, para Deus nada é impossível. Deus pode mudar todas as situações. Por exemplo, desemprego. O que é que Deus pode fazer? Deus pode abrir as portas, ok? Ó, enfermidade, certo? Doença. É doença? Deus cura. E você trabalha o atributo onipotência de Deus. O médico disse que era o fim. Deus diz, eu transformo o fim em um novo começo. Dificuldades na escola? Deus vai te ajudar. Porque para Deus, tudo é possível. Ok? É impossível? Para Deus, tudo é possível. E daí você trabalha o atributo onipotência, né? E é muito interessante trabalhar. Como você pode trabalhar o atributo onisciência? Você pode pegar, né,
aqui, ó, uma carinha triste e uma carinha alegre, e você vai distribuir essas palavras, ou colocar num prato e tal, né? E as crianças vão escolher momentos bons e momentos ruins. Aqui no momentos bons eu coloquei, né? Ir na escola bíblica dominical, ganhar um presente, fazer uma viagem, receber um abraço, andar de bicicleta. E aqui, né, nos momentos ruins, eu tomar uma injeção, quebrar o seu brinquedo preferido, tirar uma nota baixa na prova, ficar doente, alguém brigar com você. E daí você explica que Deus está conosco, tanto nos momentos ruins, como também nos momentos bons. Uma outra ideia que eu faço, que eu posso dar para você fazer a fixação do conteúdo, é uma lata com ponto de interrogação, e aqui está, responda se você conseguir. Coloque os seus discípulos num círculo, ok? Coloque uma música e, né, coloque uma criança segurar a lata, e a música, então, né, tocando, e a lata vai passar de uma mão para o outro. Quando a música parar, a lata que estiver na mão, né, ali da criança, a criança vai abrir a lata e vai pegar um desafio, né? Aqui, por exemplo, aqui dentro tem, ó, qual é o principal ensino que aprendemos hoje? E a resposta vai ser, nós aprendemos sobre Deus, que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Coloca a música de novo, a lata passa na mão de todas as crianças. Quando a música parar, a criança que estiver com a lata na mão vai ter que pegar aqui um desafio. Responda se você conseguir. Ó, qual é o versículo bíblico da memória em ação desse encontro? Lembra? É esse daqui, né? E a criança, então, vai ter que falar memorizado esse versículo bíblico. Vamos lá, uma outra ideia. Ó, o que aconteceu quando o povo chegou na frente do Mar Vermelho? O mar se abriu. Uma outra pergunta. O que Deus falou com Moisés, né, que era para ele tocar o mar com o seu cajado? Vamos lá. E aqui, para encerrar, qual é o título da lição de hoje? O título da lição de hoje é Quem é Deus? Bom, gente, essas são as ideias que eu trago para que você possa trabalhar esta doutrina bíblica, né, sobre quem é Deus. Então, você que está aí, né, no discipulado infantil Encontro das Cores, você precisa focar no objetivo do encontro, que é ensinar os atributos incomunicáveis de Deus. Deus tem todo o poder, está em todo lugar e sabe todas as coisas, ok? Eu te espero agora na próxima aula.